Zé Carlos, então começamos oficialmente a aula. Então, enquanto eu estava falando, nem todos haviam chegado. Agora que nós estamos compondo a sala, é possível que na próxima aula tenha alguns alunos novos, ou alunos avulsos que vêm assistir uma aula ou outra, não é? Mas, em média, essa vai ser a nossa turminha, se vocês se fixarem aqui no nosso curso, no nosso trabalho. Voltando a frisar aqui, o curso Medicina e Espiritualidade, Investigação e Abordagem Espiritual do Paciente, é um curso prático. É para nós efetivamente aprendermos a lidar com essa dinâmica da relação entre o espiritual e as questões médicas. Se você é profissional de saúde, o seu ângulo é da sua parte como profissional, olhando o espiritual. Se você é um religioso ou interessado nas questões espirituais, o seu ângulo é olhando as questões espirituais, como é que você enxerga as questões de saúde. Tá? Então, são ângulos de dupla via. É lógico. O que acontece é o seguinte, esse curso eu dava para médicos, profissionais de saúde, e eu precisava formar grupos de médiums, por exemplo, e nem sempre os médicos são médiums. E eu precisava de ter médiums também, ou pessoas afeitas à parte espiritual. Então eu pensei, eu preciso também traduzir a questão médica para esse pessoal, para poder formarmos um grupo, não é? Que nem sempre só de médicos a gente consegue formar um grupo de assistência, de approach espiritual. A gente precisa de ter outras pessoas. Lembre, quando eu falar médico, inclua todo profissional de saúde, tá? Só para simplificar. Porque, no fim, é tudo medicina, não é? Por um foco ou outro, é tudo medicina. Talvez, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, você estaria fazendo um curso formal de capelania. Ou seja, se formariam capelães, ou seja, pessoas habilitadas a estar frequentando um hospital e prestando assistência espiritual a um paciente. Tá? Nos Estados Unidos, o hospital tem uma qualificação também. Se existe assistência espiritual, se essa assistência espiritual é dada por um clérigo local, ou se existe alguém do staff do hospital que se responde por isso. Se existe alguém do staff do hospital, é alguma coisa mais bem formada, vamos dizer assim. Se o clérigo é formado e ele sabe conversar nas várias religiões, nas várias culturas, nos vários padrões, então ganha um ponto também. Então, nos Estados Unidos existem os cursos de capelania, a pessoa faz e ela é habilitada profissionalmente a ser capelão do hospital. Então, vocês vão se formar capelões. Como é que é? Capelões ou capelães? Capelães? Capelães de um hospital que não existe ainda, mas talvez vá existir. Eu vou procurar dar uma tônica também abrangente do ponto de vista que a gente não se segmente em nenhuma religião específica, entende? Mas eu não posso deixar de estudar as questões mediúnicas e as questões ligadas ao processo de reencarnação. Eu acho que a ciência já vem adentrando esse território. Você vê em reencarnação, você tem os estudos do Ian Stevenson. Já ouviu falar do Ian Stevenson? O Ian Stevenson, ele já é falecido. É a Universidade de Virgínia. Nos Estados Unidos, tem um departamento, hoje tem os seguidores dele, para estudar reencarnação. E com publicações oficiais, da ciência oficial. Ele coloca a reencarnação como tema científico. O Ian Stevenson. Como é que ele faz essa questão? Ele estuda, por exemplo, crianças que nascem e que falam uma língua que elas não aprenderam. E que dizem ser uma pessoa de um país, de uma cidade, que viveu, que morreu de tal jeito. Você vai naquela cidade, no cartório, e você certifica que aquela pessoa que a criança está falando que existiu mesmo. Então, são casos pesquisados dessa forma. São relatos espontâneos. Relatos, exatamente. Então, trazendo a questão para a área da ciência, não é? Então, existem certas questões... Inclusive, Inclusive, exatamente, vários dados, não é?
Ontem eu assisti uma conferência do Milton Arruda, que é responsável pela parte didática da Faculdade de Medicina da USP. E o Milton disse o seguinte, que essas questões espirituais na Faculdade de Medicina precisariam ser tratadas de forma laica, ou seja, que não interferisse na opinião religiosa do paciente e que contemplasse a questão religiosa de uma forma aberta. Como, por exemplo, uma vez eu recebi um pacientinho, filho de um casal japonês. Ele tinha uma deficiência mental, uma microcefalia, com deficiência mental, e ele escrevia em árabe. E queria aprender o árabe com profundidade, tinha uma facilidade, mas ele tinha deficiência mental, microcefalia e era de uma família japonesa. Não é? Como é que eu não vou falar para esse casal se ele já ouviu falar de reencarnação? Você entende que eu quero colocar? Se bem que não foi difícil, porque eram budistas, mas poderiam ser evangélicos, por exemplo, não é? Uma vez o casal estava desalentado, que tinha um filho com um problema grave psiquiátrico, jovem, 14 para 15 anos, com a psicose grave, degenerado no sentido psíquico, não tomava banho, era agressivo, quebrava as coisas em casa, ficava só no quarto, com esquisitices, era um sofrimento atroz para os pais. E os pais estavam esgotados com aquela questão, não é? Ah, mas o que eu posso fazer? Que situação é essa? Como é que eu... Por que eu... Né? Inclusive o filho agredia os pais e era até perigoso, poderia acontecer uma situação, como vocês já viram notícia, não é? E os pais desalentados. Aí eu contei uma história real, não é? Eu atendia uma moça que ela tinha uma deficiência mental grave, uma síndrome de Down bem acentuada, com problema cardíaco e etc e tal, e que desenvolveu também um distúrbio psiquiátrico, tinha que passar por eletrochoque, porque não tinha outro tipo de tratamento que contivesse os surtos dessa moça, que acompanhei por bastante tempo. E essa moça era irmã, tinha uma irmã, que era uma professora de escola, não é? E essa professora de escola era casada com um rapaz e tinham 5 filhos, ela era abnegada, uma pessoa abnegada. O rapaz também trabalhador, mas era um rapaz difícil, ele bebia e ele trabalhava na polícia, ele tinha arma, então era perigosíssimo. Nossa, ela passou um sofrimento muito grande durante 20 anos de casamento. Essa irmã dela com problemas, ela cuidava também. E veio a falecer de morte natural, diante das patologias que ela tinha, já com mais de 40 anos, vitimizada pelas moléstias que portava. E, passado um tempo, essa professora veio me procurar, disse, doutor Sérgio, é o seguinte, eu receio que o meu marido vai me matar, porque está piorando o alcoolismo dele, e ele com aquela arma, aquela coisa toda, não é? E eu disse a ela, mas o que você vai fazer? Falei, eu não posso me separar dele, porque ele me mata se eu me separar dele, não é? Mas ela disse, mas meus filhos já estão moços, minhas filhas já trabalham, já têm sua vida e já estavam tendo suas moradias, já adultas, etc e tal. Enfim. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, a última vez que eu vi essa moça, ela disse, eu não tenho outra escolha, eu vou ter que me separar dele. E minha filha, que mora aqui em São Paulo, num bairro aqui em São Paulo, disse, mãe, venha morar comigo. E já é hora de você deixar o pai, porque você não tem condição, uma hora vai acontecer uma desgraça, não é? E o que aconteceu? Aconteceu que ela foi, não é? E a última vez que eu vi essa professora, ela disse, doutor, ele vai me matar. Então, o que acontece? Esse senhor já, ele ligava para a filha e dizia, filha, insista comigo, vai ligando, porque eu estou indo matar a sua mãe. E é uma força que não
irresistível, eu estou indo. Você ligue para mim, me impeça de fazer isso, me impeça. Ele chegou no apartamento e deu 2 tiros. Matou? Matou. Aí ele se deu um tiro aqui também, num suicídio, e apenas que não pegou a área vital. Então ele saiu algemado, porque foi chamado a polícia, andando com o tiro, não é? E acompanhei esse paciente no Hospital das Clínicas durante um período até que, inequivocamente, ele veio a falecer. Ela, a professora, deve estar habitando o mundo espiritual de luz. Mas ele está numa situação espiritual muito difícil, é ou não é? Bom, eu presumo o seguinte, que ela era abnegadíssima, não era? O que ela vai querer fazer? Ela vai dizer, eu volto, e eu recebo como filho. E ele deve nascer no sexo feminino, para driblar a questão passional. E vai nascer numa condição semelhante à irmã que ela tinha. E ela vai, de forma abnegada, cuidar daquele que foi o algoz dela. E às vezes é por isso que a gente tem problemas, um filho problema, uma situação problemática. Porque tudo se encadeia na história da vida. Então, eu não sei se eu fui claro na questão, o quanto que às vezes conhecer o que é o processo da reencarnação auxilia a nós entendermos a situação em que nós estamos colocados. E a partir daí, porque todo diagnóstico é uma questão que nós vamos trabalhar bastante também, é um conceito que nós vamos trabalhar, que é quando você dá um diagnóstico, esse diagnóstico deve apontar para uma conduta. Você não pode... Vocês já ouviram falar daquele tipo de diagnóstico que o médico diz assim, isso é genético, querendo dizer assim, não tem jeito. Já ouviu falar isso? Isso é uma falha do raciocínio médico, ele não pode falar isso. Tá? Por exemplo, ou então o diagnóstico é assim, ele tem uma hipertensão essencial. Sabe o que quer dizer isso? É uma hipertensão que não se sabe por que tem. Então isso não é diagnóstico. Mas é uma forma de o médico não dizer que não sabe. Né? Ou quando ele diz assim, qual é o diagnóstico? Ele tem uma moléstia ou uma síndrome idiopática. Isso é muito idiótico falar isso. Idiopático quer dizer que ele não sabe o que é. Idiopático quer dizer que ele não sabe o que é. Então, a gente precisa, quando dá um diagnóstico, esse diagnóstico ele tem que ter uma utilidade. Não adianta falar síndrome idiopática, não leva para nenhum lugar. Tem que dar um diagnóstico que possa levar a uma conduta. E quando você não sabe, não, tem sempre um ponto que você sabe, que a partir dali você pode partir. Então, a gente vai usar muito esse tipo de conceito para lidar com a questão espiritual. Pois não. Qual é seu nome? Vasconcelos, pois não. Múltiplas causas, né? E que é essencial, que ela não é unicausal, e que você encontra fatores familiares. Como é que nós explicaríamos isso pelo lado espiritual que você tem na família? Eu não entendo que esse seja o objetivo da terminologia, porque ainda acho que, ainda que haja fatores multicausais, não se sabe qual é que são esses fatores, né? Mas na questão espiritual, Vasconcelos, nós vamos estudar essa questão, nós vamos ver o seguinte, existem as chamadas hipertensões lábeis. Hipertensão lábil, em que a pessoa tem oscilações ligadas ao território emocional,
e que às vezes, mesmo quando você vai abordar a questão emocional, você não encontra uma referência que justifique aquela alteração. Então, nós temos casos em acompanhamento aqui, o paciente chega a 24 por 13, e você fala assim, puxa, mas ele está com algum problema? Não, doutor Sérgio, eu não estou. E ninguém encontra nenhuma causa psíquica e nenhuma causa orgânica justificável. Então, esses casos, muitas vezes, eles estão ligados a processos espirituais, sobretudo dos quadros ligados à incorporação. Incorporação ou possessões, vamos dizer assim. Porque quando você tem uma aproximação de um espírito frente ao universo orgânico da pessoa, você vai ter uma sobrecarga das suprarrenais. Então você vai ter uma descarga adrenérgica, e essa descarga de adrenalina, ela vai provocar o aumento da pressão arterial. Como a questão vem pelo lado mediúnico, quando você vai investigar psiquicamente, você não encontra uma justificativa proporcional ao sintoma. E quando você vai investigar do ponto de vista orgânico, tampouco você encontra uma causa objetiva naquele sentido, não é? Agora, você tem situações que não são tão caricatas, tá? Mas que a pessoa ela apresenta alteios que não chegam a se configurar como patologia, porque ninguém naquele momento detectou, mas a pessoa teve algum sintoma, não é? E devido a questões, nós vamos estudar essas questões aqui. Mesmo uma questão, por exemplo, um paciente que está com uma esquizofrenia configurada, vamos supor, não é? Já é um momento em que as influências espirituais alcançaram o ápice do objetivo. Então, quando você tem às vezes, a concretização de uma moléstia, e aquela moléstia efetivamente está ligada a algum tipo de desordem espiritual, é quando já houve a configuração marcada daquela interferência. Então, houve uma cicatrização, uma sequela, não é? Aí você vai ter que administrar aquela situação. Agora, no caso, você tem, por exemplo, as questões genéticas, hereditárias, não é? Eu tenho acompanhado diversos casos através até de bioeletrografia. Então, você tem... Agora, é interessante raciocinar essa questão também do ponto de vista... também do ponto de vista, se eu vou procurar tomar esse cuidado, até foi bom você colocar, Vasconcelos, o seguinte: eu quero raciocinar com vocês também do ponto de vista homeopático. Porque nós estamos habituados a raciocinar clinicamente, estritamente do ponto de vista alopático. Tá? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tem uma arritmia, ela tem 3 focos curiosos de moléstia. Por exemplo, ela tem uma arritmia cardíaca grave, foi feita uma ablação cirúrgica, inclusive, de uma área mais afetada, e toma medicação antiarrítmica, e mesmo assim ela ainda tem crises. Bom, e aqui no Hospital do Sírio do Coração, HCOR, recentemente ela teve uma crise e esteve no HCOR, e o colega que a acompanha, com o qual nós temos contato, o pessoal da ritmologia do HCOR, disse que, curioso, toda vez que ela tem aquelas arritmias, ela fica com uma intensa vermelhidão abaixo do olho esquerdo, aqui na região zigomática. Intensa. E o pessoal fala, mas o que é isso? Como é que pode? Isso não tem nenhuma representação clínica concreta. Que coisa estranha aparece lá. Não é um lúpus discoide, não é... Enfim, é uma coisa estranha que aparece, né? E, enfim, ficou aquele dado, o pessoal pesquisou, não encontrou na literatura, e etc, etc e tal. Essa paciente também, ela ostenta um tipo de distúrbio psíquico ligado ao fenômeno mediúnico. Então, ela tem uns rompantes que ela fica fora, meio em semitranse, e tem umas atitudes estranhas. E é um caso, inclusive, que eu não consigo resolver com medicação, porque é tão configurada a fenomenologia mediúnica que você não consegue acionar um arsenal medicamentoso para tratar aquilo. Bom,
que acontece? Eu fui fazer a repertorização homeopática. Então, o que eu peguei? Como é um sintoma muito específico, eu peguei vermelhidão ou inflamação entumecida, que era o caso dela, abaixo do olho esquerdo. Esquerdo ou direito? Eu não estou me lembrando agora, acho que era esquerdo. Não, direito. Olho direito. Aí eu fui no repertório e tem, pasmem, o Hahnemann colocou ali. E dava uma medicação específica, Fui estudar a medicação. A medicação dizia, paciente com fortes e violentas arritmias cardíacas. Veja, eu peguei um remédio para vermelhidão entumecida. O remédio, ele estava qualificado para tratar violentas arritmias, e era o caso dela, porque eram violentas, porque ela, inclusive, foi feita ablação cirúrgica, e extrema sensibilidade sensorial, que ela tinha o fenômeno mediúnico. Não é? Então, é curioso como, às vezes, você, pela homeopatia, como você encontra outras referências que o universo alopático a gente não encontra. Veja que curioso, né? Outra vez, acompanhei um paciente, esse paciente ficou deprimido gravemente, parou de se alimentar, parou de evacuar e parou de urinar. Uma depressão gravíssima, ficou com bexiga até o diafragma, enchia assim a bexiga. Ele não urinava, ele urinava por transbordamento, que é chamada incontinência urinária paroxística. Muito bem. O que acontece? Esse paciente, inclusive, eu acompanhei no Hospital Albert Einstein, nós tivemos que fazer sessões de eletrochoque, porque eu tive que tirar os medicamentos psiquiátricos dele, e com isso ele ficava violentíssimo. Então eu tinha que ter uma alternativa, porque eu tive que tirar os medicamentos homeopáticos, porque podia estar inibindo a sensibilidade cerebral, e por isso ele não sentia mais a bexiga, não sentia mais o intestino, aquela coisa toda. Então ele passava pelas sessões do eletrochoque. Bom, enfim. Passou um período mais grave, etc. e tal. Ele veio ao consultório, já um pouco melhor, mas muito afetado. Que coisa estranha. Ele tinha um sintoma curiosíssimo. O pai dele falava, mas, doutor Sérgio, é estranho. Ele não senta no vaso para evacuar. Ele faz em pé. Eu falava, mas meu amigo, que história é essa? Mas dá um trabalho em casa, porque se sujava todo. Qual é que é a dificuldade de você sentar para fazer e não fazendo? Fui procurar no repertório de homeopatia, tem lá evacuação em pé. Olha que coisa incrível, não é? Cáustico, um remédio. Vou dar o cáustico para ele. A homeopatia você não raciocina dessa forma, tá? Na verdade, esse é um dos remédios que compõe a performance do caso. Você tem um remédio diatésico, você tem uma sequência, tem uma série de coisas. Nós vamos estudar alguma coisa nesse sentido. Bom, o que aconteceu? Eu dei o cáustico para ele. Ele parou, ele parou de fazer evacuar em pé, aquela esquisitice, voltou a higiene e melhorou mentalmente. Não foi só aquela questão. Ele teve uma melhora, não precisou fazer mais eletrochoque. Não precisou fazer mais. Então, existem certas nuances da questão médica que a gente não encontra um entendimento a partir da alopatia, mas nós temos através da homeopatia. E essa questão nós vamos ter que estudar. Tá? Inclusive, hoje... Pois não, Vasconcelos? Está me tornando chato. Não, mas Vasconcelos, você não veio fazer um curso? Então você faça o favor. Engateando. Aí eu tenho muito... Vamos engatinhar juntos, então. Então, é o seguinte, eu tenho acompanhado esses casos feitos nas intercrises de hipertensão, na chamada idiopática, certo. Outras patologias, através da bioeletrografia. Certo. E tenho feito nas crises. Certo. Também tem encontrado casos nas crises, aquela radiação dividida por eletródons. Isso. Formando aquele halo amarelo do centro, formando a mediunidade dele. É. Você acabou de dizer. Exatamente. Nesses casos eu tenho certeza, agora nos outros ainda não. Nós vamos ter que estudar isso. Vamos pegar... Bom, dito isto, vamos começar então o curso? Vamos entrar em epistemologia, né? Vamos entrar em epistemologia. Eu vou trabalhar o temário com vocês até
5 da tarde, fazemos um pequeno intervalo de 10 minutos e aí eu fecho, faço um fechamento. A gente vai terminar depois das 5h30 hoje, porque a gente começou mais tarde, senão não dá para a gente dar todo o tema. Mas mais tardar 6 horas nós estamos já em casa, tá bom? Ou saindo, né? Vamos dizer assim. Né? Bom, a questão epistemológica, como investigar a questão espiritual no processo de saúde e doença. Então nós temos que considerar algumas questões a priori, tá? Primeiramente, como é que nós vamos colocar a ideia do espírito, tá? Como que nós vamos colocar a ideia do espírito? Porque se você for entrar na medicina que considera a pessoa estritamente como um organismo, como é que eu vou entrar com essa ideia de espírito? Tá? Então eu vou me basear em cima de um raciocínio que é um antecedente dentro da própria ciência. Tá? Então, por exemplo, uma das situações importantes é dentro da própria matemática. Tá? A matemática ela também chegou em situações incógnitas. Tá? Ela chegou, por exemplo, num momento em que, dentro do domínio dos números reais, até então não existia um conhecimento sobre os números complexos, tá? Chegamos à radiciação negativa. E a radiciação negativa não tinha solução. Então, o que a matemática fez para resolver a questão da radiciação negativa? Sem isso não se leva um foguete para a Lua. Tá? Então inventaram um número imaginário. E ao quadrado passou a ser um número imaginário. Tá? Então, i ao quadrado é igual a -1. Não é? Então, -2 é raiz quadrada de 2i ao quadrado. Portanto, como se resolve essa raiz? I raiz de 2. Pronto. Tirou a radiciação negativa. Então, esse número imaginário foi introduzido, é chamado número imaginário, mas ele acabou demonstrando uma configuração concreta dentro do contexto e que resolveu grandes questões tecnológicas. Eu estou preocupado com vocês, vão ter dor nas costas. Não? Ficar virado assim meio de lateral? Aí você, olha, tem 2 cadeiras aqui. Viu? Tá? Então, a questão, aí não, se sintam à vontade, viu? Pode. I ao quadrado, bom, enfim, resolveu. Veja, esse é um exemplo. Por que eu não posso, na medicina, uma vez que grandes questões não foram resolvidas, dizer, não, vamos pensar o modelo de corpo como sendo um domínio do espírito. O espírito comanda o corpo. Quer dizer, eu colocaria um i ao quadrado na medicina. Né? Você tem o corpo, a anatomia, o corpo e nós estamos sem respostas para inúmeras questões. Porque nós temos muitas doenças que a medicina não sabe como resolver. Muitas. A maior parte das moléstias não se sabe como resolver efetivamente. Então, se nós fizermos esse exercício, imaginarmos que o corpo seja um transdutor do espírito. E a partir dessa hipótese, nós passarmos a interpretar os fenômenos clínicos com esse tipo de recurso e vemos onde que nós vamos chegar. Se essa situação é verdadeira, se esse conceito é verdadeiro, nós vamos responder a equações médicas como o i ao quadrado respondeu às equações matemáticas. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Meus amigos aí do fundo estão... Um paciente começou a ter um choque anafilático. Tem um edema de glote enorme. Eu preciso fazer uma traqueostomia. Que dê bisturi, antisséptico, né? Ah, eu peguei a caneta Bic aqui, ó. Não tenho dúvida. Vou lá e faço a cânula. Ah, mas vai infeccionar? Não quero saber. Ou você faz, ou ele morre. Então, existem certas questões
que a medicina ela tem um comprometimento que vai além da ciência. Muitos, por exemplo, vamos supor, uma aspirina, ainda não se sabe como é que funciona a aspirina, é um inibidor de ciclooxigenase. Mas por que ainda continua se pesquisando a aspirina? Depois se descobriu que é um anticoagulante, depois isso, aquilo, outro e tal, e vai se descobrindo uma porção de outras coisas. Porque nós estamos atrás de uma explicação química para o efeito do remédio. Os medicamentos psiquiátricos, o haloperidol, por exemplo. Por que o haloperidol tira a pessoa do delírio? Ah, porque é receptor de dopamina, mas não se sabe ainda. Mesmo o antidepressivo, você pega, por exemplo, os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, por exemplo, que foi o Prozac, que surgiu como uma nova linha de antidepressivos e tal, e tal, e tal. Hoje, objetivamente se sabe que, na verdade, a depressão não está ligada exatamente ao problema da recaptação de serotonina. E que o remédio está funcionando ali, não é bem por aí a questão, porque a grande questão da depressão é que informações que o neurotransmissor carrega. Não é o neurotransmissor a causa, é a informação que ele carrega. E não se sabe como é que é isso, como é que é esse esquema. Então nós temos que a medicina usa muitos recursos que não se sabe por quê. Mas se funciona para a medicina, resolveu. É que nem homeopatia. Como é que funciona o remédio homeopático se não tem o elemento químico ali? Ah, funciona pela energia, tudo bem, mas ninguém viu. Mas é ciência oficial, é medicina oficial. Por quê? Porque você vai ter uma gama de patologias que aquela medicação resolve. Então, se resolve, não sabe por quê, mas se resolve, equivale. Estou sendo claro na questão? Por exemplo, vamos fazer aqui uma divisão entre medicina popular e medicina oficial. Qual é a diferença entre medicina popular e medicina oficial? Por exemplo, você vai na farmácia, você está com dor de cabeça e você compra uma aspirina no balcão aquele de supermercado, drugstore. Isso é medicina popular. Ah, mas aspirina produzida pela Bayer, não sei o quê, medicina popular. Ah, mas eu vim tomar um passe aqui na clínica do Dr. Sérgio. É medicina oficial. O passe que você veio tomar é medicina oficial. Qual é que é a diferença? A diferença é o seguinte, quando você tem um corpo teórico que embase aquela atitude, e você tem como conferir os resultados daquele procedimento. Então é medicina oficial. Exatamente. O outro, que você foi lá no supermercado e comprou aspirina, é medicina popular. Tá? Então, o que acontece? Para a medicina, o que vale é se funciona. E se você tem como conferir isso, que aquilo efetivamente funcionou. Então, para a medicina, isso é válido. Então, quando nós fomos construir o nosso modelo de atuação, regado ao approach espiritual, vocês vão estar fazendo medicina oficial. Porque vocês tem como checar a evolução do paciente, conferir aquele resultado, tem um modelo teórico estruturado para justificar aquela atitude, medicina oficial. Vasconcelos. Uma prova desse caso daí é quando nós usamos placebo, que funciona. E como? Pois é, exatamente. Como é que... Aliás, todo medicamento tem componente placebo. O medicamento clínico tem 30% de efeito placebo. O medicamento psiquiátrico, 60% de efeito placebo. Então, tudo tem efeito placebo, que é o componente psíquico da pessoa. É natural você pensar o seguinte, para você absorver um comprimido pelo teu estômago tem que estar funcionando com a produção cloridropéptica e com a movimentação gástrica adequada, regida pelo nervo vago. O nervo vago tem seus comandos no hipotálamo. O hipotálamo está ligado ao sistema límbico, que é uma área de emoções. Então, a emoção interfere no estômago, que interfere na absorção do medicamento. E aquela emoção vai interferir também nas suprarrenais, que interferem na microcirculação. Então, às vezes, se houver uma constricção numa área determinada, o remédio não chega lá, se houver uma constrição vascular.
não chega lá. Por exemplo, você fica nervoso com adrenalina, você fica com vasoconstrição periférica. Então já é mais difícil o medicamento chegar nas extremidades, porque os vasos estão fechados. E por aí vai. Então, os componentes emocionais estão intrinsecamente presentes, mesmo na clínica alopática, de uma forma bastante significativa. 30% de efeito placebo é bastante significativo. Né? Então, enfim. E olha lá, Sérgio, tem patologias que eu acho que ultrapassa 50%. Então, o que acontece? A medicina ela tem uma amplitude maior do que a ciência. A ciência precisa provar que aquela molécula encaixa com a outra molécula. Na medicina, você precisa provar que funcionou no paciente. Se funcionou, está tudo bem. Não é? Outra coisa que vale em medicina também é o fato de você ter instituído uma terapêutica que curou um paciente. Aquilo já é válido. Você não precisa necessariamente de uma média estatística. Existe, eu não vou dizer, do ponto de vista epidemiológico, lógico que precisa de uma média estatística para você poder se pautar. Mas é válido também a observação qualitativa quando você tem uma atuação em um paciente. É o caso que o colega que aqui no INCOR, pessoal que pesquisa colesterol. Então, eles têm os coelhos que são geneticamente transformados para produzir colesterol e ter aterosclerose, justamente para podermos estudar os modelos de aterosclerose. E tinha 9 coelhos numa linha de pesquisa do professor, e o que acontece? Um dos coelhos não desenvolveu aterosclerose, mas ele tinha genética, tudo certinho. Eu falei, mas que coisa esquisita. Por que esse coelho não desenvolveu aterosclerose, né? Era um mascotinho do biotério que recebia carinho, cafunézinho, toda tarde no colo do tratador, não é? E sabe-se lá por quê, né? Por conta desse carinho, ele driblou a própria genética e não desenvolveu a aterosclerose, né? Você vê que talvez cafuné seja mais efetivo que a simvastatina ou qualquer coisa assim, né? Mas como é que você vai publicar num congresso médico que cafuné no coelho é estranho, né? Mas você não pode negar a informação, que aconteceu aquilo. Você não pode negar aquela informação. Você pode dizer que assim, a genética é uma potencialidade que vai se confirmar ou não pelas condições a que essa pessoa está. Sem dúvida. Qual é que é seu nome? O que você faz, Tânia? Sou médica. O que você faz? Trabalho com psicossomática. É? Tá vendo? A genética, na verdade, os genes, muito bem colocou a Tânia, os genes, eles trazem a predisposição. O desencadeamento dessa predisposição depende de fatores externos, até psíquicos, não é? Nós vamos estudar com uma certa profundidade essa questão, não é? Bom, outra questão importante é, inserimos o espírito. Aí você tem o seguinte, quando você pega, por exemplo, já que você falou do gene, uma molécula de DNA, não é? Do que é feito o DNA? Do que é feito o DNA? Que substâncias compõem o DNA? Vamos lá, sou todo ouvidos. Aminoácidos. Não são aminoácidos, eles vão chegar lá. Do que é composto o gene, o DNA? Aliás, qual é a diferença entre gene, DNA, cromossomo? Como é que é? Do que é feito o DNA? Do que substâncias que são feitas? Água e sal? Não é quase isso. Hã? Açúcar, é feito de açúcar, fósforo e nitrogênio. Né? Na verdade, por quê? Porque você vai ter, como é que é um DNA? Você tem a desoxirribose, que é um açúcar, não é? Você tem o fósforo, esse modelo deu o prêmio Nobel a Watson e Crick, não é?
o fósforo, não é? Agregado a uma pentose, que é um açúcar, e aí você tem uma base nitrogenada, a base de nitrogênio, não é? Esse elemento, na verdade, ele é um nucleotídeo, não é? Isso daqui é um nucleotídeo, não é? Ele é um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, ele vai apresentar diferenças nas bases nitrogenadas. Então, você tem uma base nitrogenada de um jeito que vai compor um nucleotídeo chamado guanina. Aí, uma base nitrogenada que tem outra configuração vai compor a citosina. E outro com uma outra configuração vai compor a timina. E outro com outra configuração, a adenina. Então, você tem, na verdade, o DNA é uma composição arquitetada de 4 padrões de nucleotídeos chamados guanina, citosina, timina e adenina, e que são compostos por açúcar, fósforo e nitrogênio, tá? Bom, esse daqui é o DNA. Então, como é que ficaria o DNA? O DNA ficaria assim. Você tem 2 fitas, não é? Então, você tem aqui o açúcar, o fósforo, ele se compõe de uma forma... Eu desenho mal, né? Mas... Ó, são infinitos arranjos, né? Aqui você tem a base nitrogenada. Aí, o que que acontece? Se essa base nitrogenada é uma adenina aqui, a fita complementar vai ser timina. Então, aí você tem um açúcar aqui, só que são fitas antiparalelas, então esse açúcar está de ponta cabeça aqui, não é? Então, aqui, se esse nucleotídeo é citosina, aqui é guanina, é complementar. E por aí vai. Então, você tem infinitas combinações desses nucleotídeos. Então, você tem as sequências de DNA. Por exemplo, você tem um DNA que é adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina e adenina, timina. Esse é um pedacinho do DNA que pode ser um gene. Porque um gene é um pedaço do DNA que... Qual é a função do gene? A função do gene é fabricar proteína, tá? Então, um gene, ele vai fabricar proteína. Essa proteína ele vai fabricar a partir dos aminoácidos. Então, ele vai interligar os diversos aminoácidos, ele vai costurar os diversos aminoácidos por um mecanismo. Se vocês quiserem um dia, não é o objetivo do curso, mas algumas dúvidas que vocês tiverem, eu posso fazer todo o esquema da produção genética, para vocês se recordarem, tá? O que acontece? O gene vai produzir uma proteína. Tá? Bom, o que acontece? Sim. Então, o gene ele é um fragmento do DNA que é responsável pela produção de uma proteína. E um gene é uma estrutura complexa. Você vai ter... O gene ele tem uma região promotora, uma região reguladora, uma região produtora. Então, você pega, por exemplo, o gene do câncer. Todos nós temos gene do câncer. Eu não estou rogando praga, não é a questão. É um gene que ele veio dos animais e deve ter outra importância que não seja o câncer. Ele é composto por uma área promotora, uma área reguladora e uma área efetora. Então, você tem um gene do câncer, por exemplo, ele tem uma área promotora fraca. Então, ele fica quieto. Mas se houver algum fator que torne essa área forte, ele desencadeia a produção de proteínas fora do mapa metabólico que compõe a ordem de identidade do organismo. Então, o gene ele está ali quieto. Ele só vai funcionar se ele for estimulado. Tá certo? Se ele não for estimulado, ele não vai agir. E isso é uma coisa interessante, porque o Projeto Genoma descobriu que existem 3 vezes mais tipos de proteína do que genes. Quer dizer, um gene ele tem que estar articulado para produzir 3 tipos de proteína. Então, alguma coisa comanda o gene. Para ele produzir a proteína 1, ou vai produzir a proteína 2, ou a proteína 3. Alguma força comanda o gene. E o gene foi destituído
da estrutura, ele deixou de ser a estrutura de comando da célula. O comando de uma célula se dá por funções epigenéticas. Por funções epigenéticas. Então, alguma coisa superior ao gene comanda o gene e dá uma direção para o funcionamento dele. Tá? Então, falar assim, aquela doença é genética. Bom, e daí que é genética? Precisa ver se foi dada alguma ordem de comando para aquele gene funcionar efetivamente e desencadear. Tá? Então, o que acontece? Partindo desse princípio, nós temos um universo que compõe forças que basam a genética. Então, vamos analisar quimicamente o que agrega esses átomos e que compõem o gene. São forças do campo eletromagnético. Você tem as forças covalentes, você tem as pontes hidrogeniônicas, você tem as ligações de Van der Waals, você tem as forças iônicas. Quer dizer, você tem todo um território, um tecido de forças magnéticas que permitem com que esses elementos eles estejam unidos. Então, você tem aqui a molécula do DNA e você tem um campo. Você tem um campo magnético. Você tem um campo magnético que dá estrutura para essa fita. Você tem aqui um campo magnético. Então você tem, a partir do DNA, a partir dos genes, você tem o desenrolar do metabolismo, da química, ou da bioquímica. O desenrolar, produção de proteínas, funcionamento do organismo. Mas existe um bastidor do gene, que é um campo de forças magnéticas que mantém a estrutura dessa molécula. Bom, mas se existem forças magnéticas que mantêm a coesão do gene, existem também forças paramagnéticas que mantêm a estrutura do campo magnético. Assim você tem esse tipo de performance. Você tem atividade elétrica e perpendicular à atividade elétrica o campo magnético. E associado àquele campo magnético, um campo paramagnético. E assim infinitamente. Quer dizer, existe um universo infinito, embasando a estrutura química. Assim como existe um universo infinito que surge a partir dessa energia química. Então, na verdade, aquele espírito que nós falamos, que nós colocamos, ele se encaixaria nessa face. Legal. Ele vem e a partir de campos paramagnéticos complexos, estrutura o campo magnético e do campo magnético estrutura a química. Então nós conseguimos, primeiro, colocar um conceito, o conceito de espírito. E depois, como é que esse espírito ele agiria em comando do organismo. Qual é seu nome? Laís, o que você faz, Laís? Ele vai do macro para o micro. Então ele vai do espírito para o menor. Então, e ele é um biólogo. Ele estuda isso muito bem quando ele fala dos campos mórficos, que são campos estruturadores de toda a forma, inclusive a nível de moléculas, né? Ólons, campos dentro de campos, ou a partir, né? Ele vai do macro para o micro. Então ele vai do espírito para o menor. E ele é um biólogo que estuda isso. O Rupert Sheldrake, nós tivemos a oportunidade de ler essa carta. Ele escreve uma carta para o professor Hernani Guimarães Andrade, pedindo desculpas por não ter citado o trabalho do Hernani, que na verdade foi o precursor da ideia do campo mórfico. E ele reconhece que o Hernani publicou a ideia dos campos morfogenéticos anterior ao Rupert Sheldrake. E nós tivemos na ocasião com o professor Hernani, que nos mostrou a carta do Rupert pedindo desculpas, porque ele não conhecia o português e, portanto, não teve acesso à literatura do Hernani, não é? E o Hernani ele vai publicar três obras, vamos dizer assim, que são o baluarte dessas questões, que é a biologia transcendental, o espírito, perispírito e alma e o psiquântico, não é? Anteriores ao Rupert Sheldrake.
não é? E a grande questão, nós temos também, e vale considerar, é importante nós citarmos, tem uma obra de um psiquiatra chamado Jorge Andrea. Dr. Jorge Andrea. Ele vai publicar uma obra em que ele explica que o DNA ele é regido por núcleos de potenciação, que são campos, na verdade são vórtices desse campo magnético intrinsecamente ligados ao funcionamento do gene. Nós temos também isso já no século, os biólogos do século XIX na Alemanha, que eles vão falar, por exemplo, tem um biólogo chamado Weissmann, ele vai falar dos bióforos. Os bióforos são vórtices equivalentes aos chakras hindus, só que do universo microscópico, e que comandam a estrutura da célula, o DNA, as organelas e etc. Então, essas ideias são importantíssimas para fundamentar o nosso raciocínio. O que Carlos? Uma questão, um exame como uma ressonância magnética pode interferir na estrutura, nesse equilíbrio? Do DNA, não. Não, porque a ressonância vai estar ligada a onde tem moléculas de água. Ela vai interferir nas moléculas de água. Não nessas... Tá? Na verdade, interfere, mas não quebra a estrutura. O que acontece é o seguinte, quando você coloca... A pessoa entra num tubo de ressonância, o que vai acontecer? Vai ter um campo de mais ou menos 1,5 Tesla a 3 Tesla dessas modernas ressonâncias, e vai criar um campo magnético. O que acontece? As moléculas do organismo, elas não são estáticas, elas têm um movimento, como se fosse um peão rodando. O que acontece quando você tem um peão rodando? Durante um certo tempo, a força gravitacional não começa a puxar o peão para baixo, aí ele começa a fazer assim? Isso é chamado movimento de precessão. Tá? É chamado movimento de precessão. E o que acontece? A ressonância, ela provoca esse efeito. As moléculas estão se movimentando e cria aquele campo e a molécula entra em precessão. Quando ela entra em precessão durante um período, é retirado o campo magnético e ela volta a agir. Quando ela volta a agir, ela emite uma energia que é captada pelo cursor de espectrografia e que vai detectar que cada molécula e cada substância, depois que sai do movimento de precessão, irradia um tipo de energia especial que é peculiar àquela molécula. Então você tem como a cada tipo de energia dar um nome de uma substância. Por isso que a ressonância é muito usada para espectroscopia química, para você localizar, por exemplo, substâncias químicas, não é? Muito mais até do que na morfologia. Então, na verdade, mas existe o parâmetro que é a molécula de água ali, ele vai mexer de uma forma mais... Enfim, não é Tânia. Qual a diferença de você falar isso, né, de você dar... Assim, eu queria saber se é só uma questão de denominação entre essa coisa de campo magnético e campo paramagnético, do que a física quântica diz, né, que é a questão da onda, de partícula e da possibilidade de uma série de realidades a partir disso. Aí, na verdade, eu vou utilizar o seguinte conceito. Tá? O Einstein, quando ele, dentro de inúmeros desenvolvimentos que ele deu, ele disse que, matematicamente, ele poderia detectar uma energia no vácuo atômico. Você sabe que, se você for enxergar o átomo como um sistema de partículas, para simplificar aqui a nossa conversa, você tem entre o núcleo atômico e o primeiro elétron da primeira eletrosfera, você tem um espaço. Esse espaço é a maior parte do átomo. A maior parte do átomo é espaço vazio. Seria equivalente a você colocar uma laranja no meio do Maracanã e ir lá para a última da geral. E aquele espaço todo é proporcional.
Tá? Então, aliás, a matéria é constituída muito mais por espaço vazio do que por alguma coisa. O que dá consistência à matéria é a movimentação da partícula. Então, é como as pás de um ventilador. O ventilador gira com 3 pás. Gira devagarzinho, você vê as 3 pás. Se gira com o dobro da velocidade, você vê 6 pás. Se ele gira com uma velocidade muito intensa, você vê um disco. E você não consegue espaço para colocar o dedo ali. Então, a consistência é dada pela vibração. Tá? E o Einstein detectou matematicamente uma energia aqui que ele chamou de energia flutuante quântica do vácuo. Isso foi Albert Einstein. Depois, o Dirac, que ganhou o prêmio Nobel, ele vai observar que no vácuo atômico aparece e desaparece partículas. Parece só, e essas partículas não vieram da eletrosfera, não vieram de fora do átomo e não vieram do núcleo do átomo. E o Dirac ele vai dizer que existe subjacente ao vácuo atômico um universo de partículas invisíveis aos nossos detectores. Hoje você estuda a chamada física de hadrons, que na verdade é o estudo das partículas do vácuo. As maiores verbas de pesquisa da física hoje, da FAPESP, etc., vai para a pesquisa de física de hadrons, que é esse universo que está, tá? Aí, no caso, eu faço vamos dizer assim, um conceito muito particular dessa questão, que ocorre o seguinte: se você for fazer uma recapitulação da teoria geral da relatividade do Einstein, você vai se deparar com a famosa fórmula da relação de massa e energia. Então, energia é diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado, e inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado, com a velocidade da luz, velocidade da partícula tendente à velocidade da luz, a famosa fórmula da... Não é? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que, na verdade, essa não foi a única fórmula que surgiu, porque são funções quadráticas e elas têm, na verdade, duas configurações. Tá? Essa configuração é a configuração que seria do domínio mais palpável para a gente, porque se você for pegar que a velocidade de uma partícula, a máxima vibração da pá do ventilador é 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, então você tem aqui a máxima velocidade, tende à velocidade da luz, esse número aqui é quase C, né? Então, vamos dizer, 1 menos quase 1 é um número muito pequeno. Então, um número muito pequeno, m0c ao quadrado dividido por um número muito pequeno, dá uma energia grande, detectável. Tá? Né? Se você tem assim, por exemplo, 1 sobre 0,1, quanto é que é? Quanto é que é 1 sobre 0,1? 10. É 10. Tá? Isso é igual a 10. Tá? Então, você tem assim, um número fracionado, o número aumenta, né? Caiu no vestibular. Então, o que acontece? Então, essa energia ela é elevada. Mas se você for considerar uma das equações desse elemento quadrático, aí falando, eu não sou físico, então conheço pouco sobre essa questão, mas assim, é apenas uma impressão minha. A questão é o seguinte: você vai pegar uma outra equação que ela não foi considerada ainda. Hoje existe pesquisa sobre táquions, partículas de velocidade supraluminal e etc. Hoje existe pesquisas sobre isso. Então você teria que a energia é diretamente proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado, sobre a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado, menos 1, sendo que a velocidade da partícula tende ao infinito. Quer dizer, o que acontece? Aí eu já vou fazer uma interpretação muito particular. Se você tem uma onda ou uma partícula caminhando no nosso meio, é como se tivesse um carro, uma Ferrari numa estrada de terra. A Ferrari consegue pegar a velocidade? Não consegue. Agora, se colocar numa estrada boa, ela pega. Então, quando você tem uma partícula aqui na nossa dimensão, ela vibra no máximo a 300 mil km por segundo. Mas quando ela verte para outra dimensão, ela pode atingir velocidade infinita. Então, é só uma questão de meio de propagação. Tá? Então, o que acontece? Olha, se V tende ao infinito, infinito por velocidade da luz ao quadrado menos 1, isso é infinito. M0c ao quadrado é uma energia infinitamente pequena.
Mas não é que é infinitamente pequena. É como você estiver distanciando de uma montanha, a montanha não vai ficando pequena. É porque, na verdade, o ângulo de visão da gente olhando para lá dá a impressão que é pequeno. Mas se você mudar de lado, você vai ver que é uma energia enorme. Essa é chamada energia sutil. Então, o que acontece? Quando você tem o átomo, tá? Aí, é uma interpretação nossa. Você tem aqui o átomo, tá? E, de vez em quando, aparece uma partícula de matéria ou antimatéria no vácuo atômico. De onde veio essa partícula? Veio desse bastidor. Só que eram partículas com velocidade infinita. Por isso que elas não são vistas. Porque a velocidade é tão grande. É como a hélice de um avião. Você não vê a hélice. Você não vê a hélice. Ela gira, você vai querer a hélice do avião. Não tem lá a hélice, está girando. Né? Então, as partículas, elas vêm, elas aparecem de um universo onde a velocidade delas é muito grande. Não é? Só que quando elas aparecem aqui, elas se chocam não é? Elas perdem velocidade. Então, elas aparecem. Então, é como... Entendeu? Ela está com velocidade infinita. Aí se choca, aí ela aparece aqui. Aí é como uma pedra que foi lançada lá para o alto, depois ela decai outra vez para o outro campo e some. Então, esse universo de partículas, que responderia a uma equação de velocidade supraluminal, ela seria a equação que traduz esse campo. Então, nós teríamos... Se nós formos falar numa linguagem, que eu gosto dessa linguagem, o campo magnético mais propriamente aderido ao DNA ou ao organismo, nós vamos chamar de duplo etérico. O duplo etérico é o campo magnético mais intrinsecamente ligado, já te dou a palavra, Rubens, intrinsecamente ligado ao corpo. Morreu o corpo, morreu o duplo etérico. Tá? E responde a esta equação de velocidade máxima, velocidade da luz. Quando você já entra nos campos paramagnéticos, tá? Aí você já entraria no outro universo equacional, m0c ao quadrado sobre raiz de v sobre c ao quadrado menos 1, com v tendente ao infinito, já entra na outra equação, aí você já está falando da materialidade da dimensão espiritual. Então, esse corpo aqui seria o equivalente ao perispírito. Ele é aderido ao espírito. O espírito desenlaça do corpo, ele sai do corpo biológico e do duplo etérico, e ele parte para a dimensão espiritual munido de um outro corpo que responderia a essas equações e que comporiam aquilo que seria chamado de perispírito. E que está ligado à materialidade na dimensão espiritual. Tá? Ocorre uma questão muito interessante. Qual seria a equação do espírito? Não é? Se você for colocar, por maior que seja esse denominador, nunca essa equação vai ser zero. Por maior que seja esse denominador, por mais infinito que seja essa energia, nunca você vai ter o valor zero. Nunca. Pode ser 0,00, infinitos zeros, mas no final tem um 1. Você só teria zero se existisse um pós-infinito, não é? Então, o E igual a zero, se essa equação aqui corresponde ao perispírito. Aqui corresponde ao corpo biológico mais duplo etérico. Quando E é igual a zero, é o espírito. Quer dizer, não tem massa. Não tem massa, não tem relação de massa e energia. Então, só um segundinho, é a energia informacional. O espírito é a energia informacional. É como o computador. Tem informações ali que movimentam, mas elas não têm massa. Mas é aquela informação que comanda. Tá? Só um instantinho, eu vou passar a palavra ao Rubens, depois eu... O que o senhor estava explicando antes, talvez estaria ligado ao processo de materialização. Desacelerar a partícula é materializá-la aqui nesse nosso plano. Exatamente. O processo de materialização que a gente ainda vai estudar. Né? Qual é seu nome mesmo? Isabel, você faz o quê? Você não lembra de mim, você me conheceu no CEDEM.
é mesmo. Oi, Isabel. Sérgio, quando eu chego nessa condição... Puxa, eu falei tanto de matemática e você aqui com tanto conhecimento na área. Quando você chega nessa condição de energia pura, dá para dizer que ainda existe individualidade? Ah, sim. Nós vamos partir do princípio que, isso já seria uma definição, que a evolução do ser é a conquista cada vez mais apropriada da sua personalidade e identidade. Tá? Então eu vou trabalhar com um conceito não panteísta. Tá? Vou trabalhar com um conceito de que a evolução, se a gente for falar numa linguagem teológica, não é? A evolução é uma volta. Evoluir é voltar. Porque nós fomos colocados no mundo, criados simples e ignorantes, para caminharmos com as nossas próprias pernas. Para voltarmos a Deus, munidos de nossas experiências peculiares que configuram a nossa identidade. Então, a evolução é uma eterna trajetória de retorno à morada do Pai. Não é? Então, por isso que quando você pega essa fórmula aqui, que a velocidade é infinita, veja, quando a velocidade de uma partícula é infinita, o tempo é regressivo. O tempo é negativo. Se você tem uma partícula que viaja a 200 mil km por segundo, o tempo progride. Se ela viaja a 300 mil km por segundo, o tempo não passa mais. Esse é o elixir da juventude. Correr a 300 mil km por segundo evitaria que o tempo passasse. Tá? Se você passa a velocidade de uma partícula, vai além de 300 mil km por segundo, então o tempo regride. Por que essa fórmula de Einstein ela foi colocada em escanteio? Porque ela derroga a lei de causalidade. Porque ela mexe na função tempo. E aí isso complica muito, não é? Mas acontece o seguinte, é que, na verdade, o nosso pensamento todo é voltado para o passado. Para eu reconhecer a Isabel, eu tenho que voltar ao passado que eu já tive um contato contigo. Não é assim? O pensamento sempre é para trás, para você ir para frente. Porque, na verdade, o que está acontecendo é isso. O nosso foco de origem veio de trás, que veio de Deus. E nós estamos caminhando de volta a Deus. Então, na verdade, o tempo é negativo. Só que quando a gente volta munido das experiências que nos causaram sofrimentos, mas, enfim, os sofrimentos não vêm para nos derrubar, os sofrimentos vêm para fortalecer as fibras da alma. É escola, a vida é uma escola, não é? Então, por isso que quando você vai falar de perispírito, por exemplo, de corpo do espírito, você vai falar de uma matéria cuja frequência vibracional provoca um tempo regressivo. É essa matéria mais apropriada para os registros do pensamento. Então, na verdade, a zona primária de memória está no perispírito. O organismo biológico sofre os reflexos ou da guarida biológica a essa zona de memória de uma forma precária, porque ela é uma estrutura mais enrijecida, menos plástica, com menos possibilidades de modulação, não é? Diferente dessa outra matéria aqui, que já arquiva informações em uma muito maior quantidade, não é? Então, os estados de desdobramento que permitem os estados regressivos, não é? Vão mexer com essa estrutura aqui. Então, veja, para nós finalizarmos essa primeira etapa de conceituação, nós introduzimos o conceito de espírito e estamos trabalhando como é que esse espírito daria comando à matéria. Se nós estamos criando essa figura, né, como a matemática criou o número imaginário, será que ela se insere nos conceitos da moderna ciência? E nós estamos vendo que nós podemos, inclusive, resgatar inúmeros conceitos da ciência que vinham sendo colocados de uma forma meio deslocada, inexplicáveis, a gente consegue resgatar e entender a química a partir da existência do espírito. A gente vai chamar o espírito de sistema informacional, de metasistema, não é? Que é o sistema que dá comando e direção para todo esse universo de expressões da matéria que se estende por além daquilo que os nossos olhos podem ver. Quanto é que o olho pode enxergar do espectro eletromagnético conhecido pela ciência? Quanto? Qual a percentagem? 0,2. Já assistiu? Ó, do espectro eletromagnético,
do espectro eletromagnético conhecido, fora o que a ciência vai descobrir, não é? Nós enxergamos a faixa visível é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18% do espectro eletromagnético. Quer dizer, quem acredita só no que vê, não enxergando nada, né? Não é? Então, veja, o que eu queria finalizar essa etapa antes do nosso pequeno intervalinho, eu queria finalizar essa etapa com o seguinte conceito. Falar de espiritualidade aqui não é criar um mundo paralelo, com um raciocínio paralelo, com um modelo de conhecimento paralelo. Não. É você ser honesto na ciência, entender qual foi o limite onde a ciência chegou e quais são as incógnitas que precisam ser respondidas. Não é você negar o que a ciência construiu, mas é você explicar o que a ciência gerou em termos de conhecimento e deixou em termos de incógnita. Então, é muito importante nós considerarmos que quando nós vamos falar das questões espirituais, nós vamos partir do conhecimento científico estabelecido, das nuances que a ciência vem enxergando e ainda não encontra explicação, e para onde é que essas nuances apontam para a hipótese espiritualista. Nós vamos partir da linguagem da ciência formal para a linguagem do espiritual. Nós não vamos partir do esotérico para o científico, nós vamos partir ao contrário, sem nenhum demérito para o esotérico, porque se não houvesse o esotérico, nós não estaríamos aqui conversando. Tá certo? Mas nós vamos, para promover esse encaixe com a medicina formal, nós vamos ter que trabalhar com esse tipo de linguagem. Resgatar de onde, da química, existe o entendimento para que nós possamos chegar até o espírito. Quais são as equações que respondem por isso? Fui claro na questão? Talvez alguém de vocês não tenha entendido muita coisa do que nós falamos, depois pega o vídeo, vai assistir a aula outra vez, pega a anotação, pergunta, faz que nem o Vasconcelos, faz um monte de pergunta, não é? Hã? Qual DVD que tem essa primeira parte? Está inserido em algum DVD? Olha, o Ricardo que está fazendo. Ali, ó. Olha para trás. Entendeu? Tá? Agora é o seguinte, vocês podem pegar as aulas ou editadas nos DVDs que estão sendo lançados, ou na redevisão.net, redevisão.net, tudo junto sem tio, não editado, não é? Só que o conhecimento ali colocado, ele é vamos dizer assim, complementar ao que nós estamos falando, porque nós vamos pegar aquele conhecimento e dar uma direção prática, tá? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, a gente volta a conversar. Aqui no nosso serviço, nós temos algumas atividades que, se vocês quiserem ou tiverem possibilidade, porque às vezes querem e não tem possibilidade, né? Se vocês quiserem participar, nós temos algumas atividades aqui que você poderia, no primeiro momento, entrar como observador, se bem que eu tenho muitos elementos aqui da classe que já fazem parte desses trabalhos, mas nós temos atividades de approach espiritual ligado a essa questão médica, tá? Nós temos nas segundas-feiras às 15 horas, nós temos uma atividade de passe, em posição de mãos, que é feito com a coordenação de duas psicólogas, a doutora Ana Paula e a Fabiana. E tem uma equipe que trabalha conosco, que aqui nós formamos uma corrente. Quando um paciente está melhor, vamos ajudar o outro que está numa condição difícil. Isso daí tem também uma técnica que eu resgato da homeopatia, é o simile-simile, não é? Então, na homeopatia ocorre o seguinte, quando você tem, por exemplo, quando você tem um elemento químico, uma química com alta dose, você está no território da toxicologia. Quando você tem um elemento químico com uma dose biologicamente viável, você está no terreno da farmacologia. Quando você tem uma química que ela é abaixo da dose pequena, dose mínima, é imunologia. Por exemplo,
você vai tratar, você vai imunizar para gripe. Então, você vai dar o vírus atenuado, ou a parte do vírus. Então, é uma dose pequena, é uma subdose, é imunologia. Quando você está num território de dosagem infinitesimal, é a homeopatia. Com a dosagem infinitesimal. Então, a homeopatia, ela responde, o padrão de atuação é semelhante ao da imunologia. Tanto que na homeopatia você dá a substância que causa o problema para tratar o problema. Não é? É semelhante à imunologia. Então, quando você dá o vírus da hepatite para tratar a hepatite, para imunizar contra a hepatite. Então, é um outro território. Não é? E o passe, ele é um ato médico previsto pelo Hahnemann, está no organon do Hahnemann. Tá? E também funciona segundo esse mecanismo. Então, uma pessoa que ela está vencendo a depressão, você concorda que ela tem a energia antidepressiva? Se ela está vencendo o câncer, ela tem a energia anticâncer. Você concorda? Não é? Então, o que eu fiz? Eu montei uma equipe de pessoas que passaram por uma problemática e estão vencendo, então elas têm aquela energia contra aquele problema. Entendeu? Como que a gente está... Entendeu como é que é a questão? Então, essa técnica nós vamos usar também no nosso ambulatório transdisciplinar de medicina e espiritualidade. Só que eu ainda não cheguei num ponto de especificar diagnóstico. Por exemplo, vamos pegar aquelas pessoas que passaram por depressão, vão dar o passe nas pessoas que estão em depressão. Eu não separei isso por um motivo, porque eu ainda não estou certo se eu vou utilizar um modelo diagnóstico alopático ou homeopático. Entendeu? Eu ainda não sei qual modelo que eu vou usar. É provável que a gente tenha que usar o modelo homeopático, não é? Só que para usar o modelo homeopático, eu precisaria de ter um staff de médicos pensando junto comigo, o médico, lembra que eu estou incluindo médicos, não é? Um staff para me ajudar, porque a semiologia homeopática vai exigir um pouco de trabalho em termos de registros e etc, para a gente poder dividir grupos. Então, eu sozinho não vou conseguir fazer isso. Entendeu? Então, a gente vai precisar unir esforços. Mas, com o tempo, nós vamos aprimorando. Na medida em que eu posso, o que eu fiz? Eu estou fazendo de uma forma não tão ideal, mas razoável, vamos dizer assim. Não é? Então, a gente utiliza. Então, nas quintas-feiras, tem esse passe. Às 15 horas, nas segundas-feiras, às 15 horas. Tem, conforme um calendário. Uma vez ao mês eu me reúno com o staff dos voluntários, que são meus pacientes numa função proativa, né, que estão naquela fase de doação. Então eu me reúno para a gente poder, uma vez ao mês eu me reúno com eles para a gente poder trabalhar alguns conceitos. E... nas terças-feiras, nós temos um grupo de tratamento à distância, às 13 horas. Tratamento à distância. Esse grupo eu estou formando e amadurecendo. Esse grupo está em amadurecimento. E vai ser um grupo interessante, por exemplo, o paciente está hospitalizado, e a gente vai poder medir o quanto que está melhorando, está numa casa, não sai de casa, uma situação que é impossível da pessoa, uma cirurgia que vai passar, não é? Então, normalmente a gente faz o seguinte, o paciente é informado que ele vai passar por esse tratamento, então naquela hora ele mentaliza, ele se liga, não é? Então esse grupo está amadurecendo, ele tem também comunicações mediúnicas interessantes, que nós estamos dando desenvolvimento, vale a pena conhecer. Nas quintas-feiras, às 19 horas, quintas-feiras, 19 horas, tem um tratamento também de passe, e tem uma aula que eu dou mais voltada para a questão do paciente, os seus sintomas, etc. Depois tem os subgrupos, e esses subgrupos de passistas vão, ao longo do semestre, eu vou dando especificidade, porque tem médios de incorporação, tem médios de ectoplasmia, então aos poucos eu vou individualizando o perfil, não é, dos grupos. E são essas as atividades que nós temos. Margarete? Sim.
nós temos às 16h30 das segundas-feiras a desobsessão. Esse já é um grupo interessante, é um grupo já amadurecido, porque já faz mais ou menos 1 ano e meio que vem comunicações muito pontuais, é muito interessante. Eu mesmo me surpreendo, sabe? E na verdade, quem trabalha na sessão foram pacientes meus que tinham distúrbios ligados à mediunidade, e eu tive que montar um campo para que eles pudessem expressar essa mediunidade, que muitas vezes no centro espírita ou na instituição religiosa onde eles participavam, pelo fato deles portarem alguma moléstia que precisava de usar medicação, não havia possibilidades de trabalhar. Então nós fizemos aqui, e isso já faz muitos anos que eu tenho esse grupo. Há 1 ano e meio começou a haver manifestações autênticas, coisas fora de série. Então é um grupo muito interessante. Pessoas bastante simples, é tudo muito simples. Eu acho até que tem que ser dessa forma mesmo. Mas muito curiosa o paciente, na verdade, numa desobsessão, ele não participa da sessão. Ele vem para um conhecimento da equipe, assim, no sentido de ter um contato, não é? Porque aquela questão da compaixão é importante para movimentar, não é? Então o paciente está ali presente, às vezes ele chora, ele recebe um passe, ele lê uma mensagem e tal. Então a equipe tem um contato com o paciente. Aí depois eles não têm a informação a respeito do caso, vai embora e a sessão corre. Aí tem uma escrivã, que no caso é a Margarete, que é a escrivã, ela anota a sessão, aí aquela sessão vai para o prontuário. Aí no prontuário, o que eu faço? Eu estudo a pertinência daquela comunicação. Será que aquela comunicação era efetivamente para aquele paciente? Será que é animismo do médium? O que era, não é? Então aí eu qualifico a comunicação. Quando manifesta uma entidade que tem uma pertinência com o caso, traz informações bastante congruentes com a situação da pessoa, tá? Então eu valorizo, não é? E aí o que eu faço? Eu procuro tentar enxergar em que alicerce psíquico que aquela influência está atuando, tá? Por exemplo, na autoestima da pessoa, por exemplo, no pensamento, no raciocínio, por exemplo, na parte psicossomática, aonde é que aquela... Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela se queixava que ela tinha dor no coração. Não era uma angústia exatamente, mas era uma dor no coração, e era uma moça de 20 anos, não tinha problema nenhum no coração normal, todos os exames normais, tudo normal. Mas ela tinha uma dor no coração, que eu interpretei como sendo uma hiperestesia da ansiedade, que é uma pessoa bastante ansiosa e tal, uma hiperestesia da ansiedade. Ótimo, muito bem. Aí eu coloquei numa sessão dessa e manifestou uma entidade, sem que ninguém da sessão soubesse, etc., que falava que queria atingir aquela minha paciente e apertava o coração dela. Achei curioso isso, porque a informação foi muito pontual com a queixa da paciente. Entendeu? Então é uma questão para eu valorizar. Então, bom, mas e daí? Por que aquela entidade está apertando o coração dela? Não é? Uma vingança do passado, o que é, e etc, etc e tal. Eu não chego a entrar nos méritos da entidade. O que eu preciso fazer é com que a paciente ela saia daquela sintonia. Não é? E existe uma série de prerrogativas que ela precisa reencaminhar na vida dela para ela poder sair daquela sintonia. Então é uma trajetória de superação. Não é? O interessante é que, esclarecido por que ela tem um sintoma, ela já começa a enquadrar dentro da vida dela que a questão espiritual tem uma relevância nos domínios dos sintomas dela. Então, quando vem a dor, eu digo a ela assim, essa dor não é sua, pense assim, não é minha essa dor, esse sofrimento não é meu, que essa entidade seja encaminhada. Então, a paciente começa a ter um autodomínio. E não fica tão dependente de uma medicação ansiolítica para se libertar de um sintoma que a incomoda. Não sei se eu estou sendo claro na questão, tá? Bom, o que acontece? Aí eu vejo o seguinte, se ela está recebendo uma influência assim, ela canaliza fácil, não é? Ela canaliza fácil. Então, talvez ela tenha uma mediunidade de incorporação. Não pode ser uma hipótese? Não é? Então, o que eu faço? Assim que ela se libertou daquele sintoma, que ela ficou boa, aí que nós começamos. Então nós vamos estruturar, fazer com que ela tenha domínio sobre o fenômeno mediúnico. Aí nós vamos entender que a mediunidade é como fosse uma árvore, tá?
ela vai abrir uma copa para o além, mas ela precisa ter raiz. A raiz é a identidade. A raiz é a identidade. Então, a gente precisa de entender os objetivos da pessoa, a missão dela, a família, o amor, o trabalho. Quer dizer, configurar essa base para que ela possa abrir uma copa saudável. Então, o desenvolvimento da mediunidade daquela paciente vai envolver toda uma trajetória também de engajamento dela com a vida dela, a missão dela, a trajetória dela, não é? Para que ela possa, na sessão, abrir uma copa saudável. Tá? Então, na verdade, o desenvolvimento mediúnico não é só você trabalhar com o fenômeno paranormal, não é só você trabalhar com a sensibilidade, é você trabalhar com a identidade, porque o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é ela mesma. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo, saber o que você quer, saber ter os seus objetivos, ter as coisas. Aí você se recebeu a si próprio, você fica de corpo fechado, porque aí você não recebe mais nada. Você só vai receber o que você der abertura pelos seus propósitos. Tá? Pelos seus propósitos. É interessante que no Código Internacional de Doenças, o CID-10, no item F44.3, você tem um diagnóstico, estados de transe e possessão. Tá? E ele vai dizer o seguinte, que é considerado doença o estado de transe que a pessoa não tem domínio. Mas não é considerado doença quando a pessoa tem o estado de transe no contexto religioso ou cultural dela. Então, o que acontece? No caso dessa moça que estava tendo a dor no coração, ela estava tendo um fenômeno mediúnico fora do seu controle. Portanto, um estado de transe ou possessão, doença. Na medida em que nós identificamos o processo e que ela começa a exercer o estado de transe sob controle, sob domínio dela, ela saiu da doença alta. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Aí ela vai para a igreja dela, para o centro espírita, porque aqui já resolveu. Entendeu? É aquela parte que tocava a parte médica e a parte espiritual e que ficava aquela dúvida. Tá? Por que você não pode, na desobsessão do centro espírita, qualificar essas questões? Porque você não tem como ter o prontuário do paciente com os detalhes da intimidade do paciente, porque existe uma questão ética que está em jogo ali. Então, essa questão ética é impossível, porque o médico ele tem um comprometimento com o segredo. É um comprometimento legal, ele pode ir preso se ele não cumprir o segredo, não é? Mas e a equipe do centro espírita tem algum comprometimento legal nesse sentido? Não tem. Então, a gente não tem salvaguardada as questões íntimas da pessoa. Então, não é papel do centro espírita entrar nessas questões. Que nem você pega, por exemplo, uma paciente minha, aliás, era tia de um paciente meu, e ela chegou ao consultório muito abalada, uma senhora de 77, 78 anos, muito abalada, deprimida, uma depressão muito acentuada, e nós medicamos e procuramos. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ela foi numa sessão de desobsessão e ela presenciou a seguinte situação. Foi uma manifestação que falava de um aborto que ela tinha feito quando ela era jovem. E ninguém sabia, ninguém. Só ela sabia. Ninguém sabia. E era um segredo que ela guardava a 4 chaves, 1000 chaves. Não é? Então, o que aconteceu? Aquilo se evidenciou, ela ficou tão desnorteada com o fato, e ela chorava e se deitava na mesa do consultório e dizia, doutor, eu já tinha esquecido, por que isso veio outra vez? E isso, aquilo, essa senhora desencarnou. Ela começou a ter problema pulmonar, problema cardíaco, essa senhora desencarnou. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente passa. Entendeu? Então, são situações assim, vem para o prontuário, eu vou estudar a pertinência. E o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer. Porque pouco importa, a grande questão, precisa haver uma coerência entre a comunicação e o sintoma. A comunicação mediúnica é o sintoma, tem que haver uma coerência. E essa coerência tem que indicar, veja, isso é um diagnóstico, isso tem que indicar uma conduta de transformação. Se não for para isso, não serve para nada. O que importa me saber se eu, sei lá, fiz qualquer coisa na encarnação passada, a não ser que aquilo promova em mim uma transformação. Tem que ter esse objetivo. Senão não tem sentido.
Não é? Ah, disseram que eu fui uma freira que não sei o que. E daí? E aí? O que você faz com isso? Com essa informação? Entendeu? Não é? É um dado. É. O que você faz com isso? Mas que significado psicológico? Não, foi uma freira e aí? Não, e aí isso explica talvez o meu isolamento, as minhas dificuldades sexuais, isso explica tal ou qual coisa. Explica e aí? Você tem que tirar alguma coisa. Não adianta só, como você está falando, um dado isolado. Senão não traz... Você enche a cabeça da pessoa com informação sem objetivo. Então, quando você vai dar informação, você tem que ter claro essa ligação. Comunicação, sintoma e esse conjunto diagnóstico-conduta. Se não tiver, é melhor não falar nada. É melhor arquivar, para que você possa, num segundo momento, talvez aproveitar aquilo de acordo com outros dados que possam vir. Não é? Nós temos 2 tipos de sessão em andamento aqui. Nós tivemos uma experiência muito interessante. São 2 tipos de sessão. Uma delas é uma sessão centrípeta. E a outra é centrífuga. Tá? A sessão centrípeta é quando um espírito vem e manifesta um dos elementos do grupo. É trazido para o centro, não é? É a chamada sessão de desobsessão. A sessão centrífuga é quando a pessoa sai do corpo e vai até o local e identifica um processo. Ou chega até o paciente e sente o que ele sente. Tá? Essa daqui a gente chama de apometria. Entendendo que essa divisão ela não é restrita, eu posso ter elementos de um ou de outro conforme uma situação, não é? Mas são 2 tipos peculiares. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo uma obsessão técnica. Obsessão técnica é quando tem um espírito que ele está atrás do cara e ele sabe pisar no calo. Obsessão técnica, em geral, não derruba a pessoa, ela vai puxando o tapete devagarzinho. Porque se derrubar, a pessoa reage. Reagindo, ela pode quebrar o processo. Bom, a entidade vai gratuitamente manifestar na sessão de desobsessão, dizer assim, olha, eu faço isso e tal, qual. Não vai. Não vai. Porque quando o espírito manifesta na sessão, é porque a pessoa já melhorou, ou está com algum recurso mais, ou a espiritualidade já teve algum domínio e a pessoa veio a contragosto, mas veio. Entendeu? Então, nesse caso, o que acontece? Você coloca a pessoa na desobsessão, vem uma série de manifestações, mas essas manifestações elas não chegam no eixo da problemática. São manifestações um tanto quanto frustras, assim, sem uma densidade de conteúdo que te permita fazer essa ligação, comunicação sintoma. Tá? Então, não veio a entidade central. Então, aí você coloca, por exemplo, numa apometria, aí o médium fala, tem sim, eu vi, eu fui na casa da pessoa, eu vi lá tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aquela tal coisa não vai vir na sessão. Então, tem que ser trabalhado de forma centrífuga. Tá? Bom, mas como é que eu vou discernir 2 situações muito peculiares? Por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela tem um tipo de energia ectoplásmica. O ectoplasma, nós vamos estudar o ectoplasma, que é uma energia primária. Então, ela é uma pessoa de energia vital e que ela tem um tipo de mediunidade muito própria para aquele momento em que a pessoa ela desencarnou e, e o espírito ainda não conseguiu se posicionar na espiritualidade. Por exemplo, a pessoa desencarnou, está meio ligada ainda ao corpo, está meio sem entender onde está, ainda tem necessidades de energia física e tal. Aí passa uma pessoa que tem aquela energia de ectoplasmia, ela fala, ai, respirar, né, energia vital, vai e pega na pessoa. Aí ela não tem nada contra a pessoa, via de regra o espírito manifesta, não sabe nem quem que é a pessoa. Mas tem uma energia boa, agradável, ela suga a energia da pessoa, a pessoa se sente esgotada. Aí, o que acontece? Aquela entidade não tem nada contra a pessoa, tal, mas ela suga da pessoa. Tá? Aquela pessoa ela pode ter um tipo de mediunidade muito peculiar, que é muito próprio para esse momento de passagem. Tá? Na mitologia africana, vai falar filhos de Yansan, né? Que pega esse tipo de passagem. Como é que você vai identificar quando é um caso desse tipo
ou quando é um caso em que você, na verdade, a pessoa tem uma obsessão e não foi detectado, não é? Então, a gente precisa saber discernir se no jogo dos sintomas da pessoa existem indícios lógicos de uma interferência abusiva. Aí você tem os sinais clínicos. Você tem nos estados de transe com perda de identidade. No estado de transe, há perda de identidade com manutenção da consciência de meio ambiente. Então a pessoa tem alterações de identidade, mas como não houve alteração do ambiente, ela não percebe que ela teve aquela alteração. Ela não percebe. Porque nada mudou à volta dela. Mas quem olha para aquela pessoa percebe que ela está diferente, que o olhar está diferente, ela fala coisas diferentes, ela age diferente, às vezes contra a própria ética dela, e ela tem aquela... Não é? Então aí você vai para a parte clínica, em que você diz, não, isso daqui tem realmente uma entidade, nós vamos atrás. Não é só uma coisa fortuita de uma pessoa que tem uma energia para captar aleatoriamente qualquer tipo de entidade que esteja numa condição de passagem. Magda? Existe alguma forma da gente evitar isso? Esse é o motivo do curso, ó. Termina com terapêutica. É que não dá para a gente chegar. Eu preciso de trabalhar com vocês, que nem hoje, conceito de espírito, espírito como se associa ao corpo. Por esses detalhes a gente precisa de ir chegando para fundamentar, para chegar justamente na terapêutica, não é? Então, enfim, eu estou dando um exemplo do ponto de vista prático, como é que a gente lida com esses domínios espirituais agregado à parte médica, tá? Como é que a gente vai pensar de um jeito... Então, é diferente o approach espiritual gerenciado por um serviço médico do approach espiritual de um centro espírita. É diferente, porque cada um cumpre um papel diferente. Tá? Você chega num centro espírita, não vai ir uma pessoa que ela é muçulmana, ou que ela é católica, ou uma pessoa que ela está tão doente que ela recusa qualquer tipo de assistência, mas ela vem na clínica. Ela vem na clínica, ela passa pela assistência da clínica. Aí na clínica você tem prontuário, você tem especificações, tem o símile-símile que a gente precisa jogar, existem essas buscas diagnósticas que nos auxiliam a estabelecer conduta, não é? Então, o que acontece? Você, por exemplo, você tem um paciente que ele está patinando na psicoterapia, é muito comum isso, patina, fala, não está normal isso, não está normal. Então eu pego e entro com outro viés. Eu pego e mando para a sessão, vou investigar, vou atrás. Aí aparece um dado que eu não tinha pensado. Você quer ver uma coisa? Eu tinha uma paciente que eu estava acompanhando, mas sabe que quando você não consegue chegar num fio da meada, parece que tem uma nuvem entre você e o paciente, você não consegue ver, não é? Aí eu mandei para uma sessão de desobsessão, não é? Aí manifestou a entidade, tudo, mas não me respondeu, não cheguei no ponto. Falei, mas que coisa, né? Que coisa, que era, né? Aí mandei na apometria. Na apometria, eu recebi uma folha grande assim, né? Que vem as anotações e tal, escrito assim. Foi visto uma pulga, ponto. Pulga. Você sabe, porque isso também tem uma coisa. Como é que eu faço com os médiums aqui? Eu faço o seguinte, você fale ou escreva o que vem na tua ideia. Não se preocupa se é espírito, se é você, se não é. Deixa que eu vou avaliar depois. Porque se a pessoa for, além de fazer uma comunicação, ainda ficar pensando se é animismo, se não é, se não coisa, ela não dá canalização. Então eu falo, olha, não tem problema. Pode comunicar, pode escrever, pode falar, tal. Deixa o doutor Sérgio ou algum membro da equipe vai lá e vê a pertinência daquilo. Então ele distribui tarefas. E deixa a pessoa livre, mais sossegada, para não ficar com uma autocrítica que pode incomodar a própria manifestação. Então veio, baseado nesse princípio, veio lá. Falei, nossa, mas isso está muito fora, né? Mas que caso esquisito, né? E tal. Aí eu estava relendo um dos livros da obra do André Luiz, que é um monumento, um patrimônio de relação de medicina e espiritualidade, coisas ainda a serem desvendadas que estão escritas ali, psicografia do Chico Xavier, que é um episódio seguinte, que o André Luiz, que é um médico que desencarnou, foi para o mundo espiritual e contou como é que é do outro lado, que eu acho coisa fora de série. E ele se depara, nos domínios do condomínio onde ele estava, tinha um portão, do portão entrava num território escuro, uma floresta negra, vamos dizer assim. E ele viu
perto do portão, uma mulher falando, deixa eu entrar. Ele falou, eu vou abrir o portão para ela. E o orientador desse, calma, você não está vendo o que tem essa mulher. Ele falou, não, mas como eu não estou vendo? Não, aguce bem. Aí ele aguçou a visão e viu 9 pontos pretos. São 9 abortos que ela fez. Aí ele parou para pensar, falou, então eu não vou abrir? Quando ele não objetou a abertura, aí a mulher se revelou quem ela era, começou a blasfemar, começou a xingar. Eu queria deixar claro o seguinte, não é toda mulher que fez aborto que não vai entrar no paraíso. Não é essa a ideia, não é? Não é essa a ideia. A ideia é que, além de ela ter feito o aborto, ela estava agregado a um tipo de princípio propositado. Porque uma coisa é o erro. O erro é quando a gente não tem experiência, quando a gente não tem força, quando a gente não tem domínio, e a gente pega e tropeça. São as quedas do coração. O Chico Xavier dizia assim, as quedas do coração são sempre degraus para nós subirmos. O problema é quando a queda é da inteligência. A pessoa sabe que não pode, tem todas as possibilidades de se soerguer, mas ela opta pelo mal. Perversamente opta pelo mal, por interesses mesquinhos. Então aí é uma situação diferente, que devia ser o caso dessa pessoa. E é por conta disso que ela, não é? Então a gente deve evitar o erro, o tropeço. Mas há pessoas que erramos e que somos aprendizes, não é assim? A vida, não é? Aproveita do erro para não errar mais. Mas não era o caso dessa mulher. Eu falei, nossa, será que aquela pulga é um ponto que foi visto, né? Perguntei para a paciente, por acaso você não me falou que talvez tenha feito um aborto? Ela desabou a chorar, teve a maior catarse, começou a psicanálise. É ou não é? Agora, você entende a questão? Desentravou a psicoterapia com um recurso, não é? Um recurso apométrico aqui, ou mediúnico, ou seja, o que você quiser chamar, não é? Agora veja, tudo isso é um contexto. Você não vai colocar um caso desse que manifesta uma situação. Isso é uma questão muito íntima da relação entre o médico e o paciente, que foi toda estudada, não é? E nos deu a ideia de que toda comunicação a gente precisa, às vezes, guardar na gaveta para aproveitar num momento que talvez a gente possa depois entender melhor. Entendeu? Então, eu utilizo esse tipo de recurso. Qual é seu nome? Cristina. O que você faz, Cristina? Eu sou advogada, mas eu trabalhei como hipnoterapeuta, com terapia de vidas passadas. Ah, é? Interessante. E trabalhava com florais também. Agora, a minha pergunta é a seguinte, quando chega num ponto da terapêutica que surge, que o problema vem à luz, não é que há uma interação do inconsciente que de alguma forma ela já está preparada para trabalhar aquilo? Porque, por exemplo, na terapia de vidas passadas, a gente tem vontade que a coisa surja, mas não vem. Quando vem, é porque de alguma forma a pessoa já está preparada para aquilo. Talvez, Cristina, você tenha percebido uma questão. Quando a gente manda aqui no serviço o paciente para uma sessão, por exemplo, não é? Aquela sessão trouxe uma informação obscura, não é? Mas o fato de eu ter obtido aquela informação e ter tido a ideia, e ter lido o livro naquela semana, foi uma sincronicidade, né? Porque aí você está falando uma coisa que é verdade. A gente caminha na mente do paciente. Entendeu? Então tem o paciente que ele não deixa você caminhar na mente dele. Ou é uma caminhada conturbada. Então a gente caminha na mente do paciente. Quando você vai atender um caso, você abre um portal. E você entra em domínios divinos. Porque é o seguinte, a ciência da investigação da natureza é um dos instrumentos para nós nos aproximarmos do Criador. Quando você escarafuncha a natureza, você se aproxima do Criador dela. Então, quando você vai abordar um caso de um paciente e, portanto, vai escarafunchar a natureza, você abre um portal divino. E você passa a ficar sujeito a mecanismos de sincronicidade, de acordo com aquela base de uma sintonia positiva, calcada na compaixão, calcada numa busca verdadeira,
não é? Em que você começa a fazer uma parceria e você entra num campo em que ocorrem essas sincronicidades. Então, é diferente de uma conversa tomando um café. Você não abre portal nenhum. É uma conversa. Mas quando você está ali para atender um caso, você abre um portal divino. E você passa a travestir uma capacitação diferenciada. Porque nós estamos escarafunchando a natureza, nós estamos chegando próximos de Deus. Por isso que o ato terapêutico ele tem que ser um ato verdadeiro, honesto, sincero, munido de compaixão. Então, quando eu atendo um paciente, por exemplo, eu sou um aprendiz, é lógico, não há dúvida, tenho muitas deficiências, inúmeras, mas eu procuro ver se aquele momento que eu estou com o paciente, se eu posso extrair alguma coisa verdadeira e útil, que aquela hora, que aquele momento possa ser significativo. Então, quando eu sinto que pegou, eu falei, valeu. Entendeu? Porque se você for atender mecanicamente, simplesmente para cumprir uma técnica profissional, você não está utilizando os instrumentos que você precisa para lidar com o paciente. Agora, tem uma questão. Você abre esse portal, é uma porta de ida e vinda. Se você não tiver respaldado do ponto de vista espiritual, você pode cair na problemática da pessoa. Seria equivalente aos mecanismos de transferência e contra-transferência da psicologia elevado ao quadrado. Entendeu? Então, é necessário um tipo de apoio pessoal para que a pessoa possa ter equilíbrio. Infelizmente, eu demorei 20 anos para aprender isso. Mas se eu tivesse tido algum professor que tivesse me falado, eu teria evitado muitas situações que eu poderia ter lidado melhor, vamos dizer assim. Não é? Mas existe essa questão da sincronicidade, nós vamos trabalhar muito isso, vocês vão atuar, não é? Dentro das possibilidades, mas ancorados em cima de uma base que permita que você tenha equilíbrio, senão não dá. Não é? Outra coisa, tem que haver uma congruência entre o que você orienta e o que você faz. Se não houver uma congruência, não há a verdade é importante. Não é? Quantas vezes que eu não cheguei para o paciente e falei assim, você está com esse problema? Aí eu falei, nossa, eu estou pior que ele. Vamos fazer o seguinte, retorna daqui tantos dias. Aí o paciente deve ficar em dúvida, o que será que... Não, faz isso, retorna e eu volto a conversar contigo. Aí naquele meio tempo eu vou me trabalhar para eu poder alcançar aquilo, né? O paciente volta, olha, é o seguinte, aquela questão é assim, assim, aí me vem a resposta. Porque antes eu não tinha envergadura moral para poder encontrar a resposta. Entende? Eu precisei de me reconstruir para poder dar uma resposta. Senão a gente não entra naquele portal que te permita ter uma intuição. Agora, a questão é o seguinte, só para fechar, é de fundamental importância quando nós trabalhamos medicina e espiritualidade, é o seguinte, tem que ter diagnóstico e conduta médica correta. Senão, vai dar errado. O remédio tem que estar certo, o diagnóstico tem que estar certo, senão não adianta ir para a área espiritual, você já vai enviesado, você já vai torto. Então, o profissional que lida com a questão espiritual, ele tem que ser um médico que conhece medicina, um psicólogo que conhece psicologia, um terapeuta que conhece os recursos que utiliza, que sabe os limites, os domínios, que sabe isso. Entendeu? Porque você tem, por exemplo, um terapeuta holista, que ele assume um paciente com um câncer e diz, pode parar a quimioterapia que eu vou te curar? Você está entendendo? Ele não está sabendo os domínios do que ele utiliza. Agora ele fala o seguinte, você vai para a sua quimioterapia e vem aqui fazer um cataplasma, vem pôr um pé numa erva gostosa, vem cá que eu vou te ajudar. Não é o ideal? Não é assim? Não é? Então, a gente precisa de ter... olha, vá o seguinte, você precisa fazer essa cirurgia, faça a cirurgia, nós vamos fazer uma vibração espiritual para você, depois então você vai calçar a pessoa, a gente tem que saber o domínio certo de cada atitude, de cada situação. Da mesma forma, psicodiagnóstico correto também,
Porque senão você nem interpreta as questões espirituais. O domínio mais importante é o domínio psicológico. O tratamento espiritual de per si é a psicoterapia. É quando você fala de alma. É a alma. Então, tudo tem que ser traduzido para o domínio psicológico. Ah, eu tenho uma arritmia cardíaca, que nem das primeiras pacientes que eu atendi quando eu me formei, ela tinha uma arritmia. Naquela época estava surgindo o Ancoron, faz tempo já. A Mildarona. Então, eu peguei, ela estava com arritmia, fez o eletro e tudo, tal. Eu prescrevi 5 dias da semana, descansa sábado e domingo. Muito bem. Melhorou. Voltou daí uma semana, doutor, aquela batedeira melhorou. Mas tem um problema. Final do dia, eu sinto ainda a batedeira. Final do dia, eu falei, puxa, que coisa curiosa, né? Final do dia, senti a batedeira, né? Será que ela está sentindo mesmo? Aí eu pedi um Holter, que era moderno, uma coisa moderna na época e tal. E de fato, era verdade, entre 17 e 18 horas, ela tinha mesmo uma extrasístole. Uma extrasístole. Aí eu falei, não é possível, né? O que acontece contigo? Nessa hora você deve passar por algum problema. Não, doutor, alguma coisa diferente acontece? Ele falou, não, é a hora que meu marido chega em casa, né? Aí eu falei, a senhora tem problema com o seu marido? Ele falou, doutor, não é bom nem começar. Eu já entendi, né? E naquela época eu estava me interessando por psicoterapia. Eu falei, traz seu marido aqui, vem com ele para a gente conversar, porque ele não está imaginando que talvez a conduta dele, etc., esteja prejudicando a sua saúde nesse nível. Né? E ela voltou na outra semana, sem o marido. Falei, cadê o marido? Ela falou, doutor, eu prefiro minha arritmia. Né? Então, a questão é o seguinte, que se você não transforma aquele diagnóstico numa representação psicológica, você não dá poder para a pessoa. Olha, você tem arritmia, você está ficando nervosa, ou você está fumando, tomando café, ou você precisa rever isso. Quando você explica, você devolve para o paciente o poder dele se rearticular. Então precisa ser traduzido. Mesma coisa, você tem um encosto, tem um espírito ruim com você. Nossa, tem? Tem. O que eu faço? Vai num guru tal. Eu vou. Tirou? Não tirou? Não, não tirou. Então, vamos fazer outra vez. Né? Quer dizer, você está na mão de alguém. Você não tem nenhuma representação concreta da veracidade do que está sendo dito, do que... Não é verdade? Agora, se disser assim, não, assim, esse espírito está calcado num problema de autoestima muito sério. Eu tenho mesmo um problema de autoestima. Nossa, eu preciso melhorar isso. Precisa melhorar. Se você melhorar, muda de canal, sai o... então o que você devolveu para a pessoa? O poder dela sobre ela mesma. É ou não é? Então é muito importante você traduzir aquilo para o território psicológico. Fui claro na questão? Tá? Então nós vamos trabalhar com inúmeros domínios da questão de medicina e espiritualidade, mas de acordo com critérios que nos permitam caminhar com o pé no chão e efetivamente favorecer o paciente. Alguma dúvida? Dúvidas a gente tem, né? Na apometria, você acessa e trata efetivamente as personalidades anteriores do paciente, ou é só esse trabalho de ir até o local e verificar condições do ambiente? Não, na verdade eu mesmo não trabalho com apometria. Eu tenho pessoas que fazem esse serviço engajados com o meu serviço. Lembrando sempre que toda essa parte espiritual tem que ser absolutamente gratuita. Eu só faço uma exigência, que o paciente esteja sendo acompanhado por um médico. Porque eu não posso me responsabilizar por um caso sem ter um médico, né? O paciente encaminha um paciente para o tratamento espiritual, mas ele se responsabiliza medicamente pelo caso. Porque quando eu venho aqui no salão e vou trabalhar com o passe, eu sou responsável, é um ato médico. Uma vez eu trabalhava num centro espírita, dava passe, e uma moça, por um acaso veio um flash de luz assim, quando abriu a porta, eu vi que os olhos dela estavam com sinais de hipertensão intracraniana.
Eu bati no ombro e falei, o que está acontecendo contigo? Ela falou, doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei, você vai daqui para o hospital. Ela foi operada naquele dia. Agora, você já imaginou se essa paciente sai, vai para a rua e cai, e depois vai falar assim, puxa, o que foi? Não, eu passei com o doutor Sérgio, ele me deu um passe, e ele não viu que eu estava com hipertensão intracraniana. Entende? Então, se um paciente passa na frente de um médico, o médico, legalmente, ele tinha que ter visto. Então, eu não posso ter no meu trabalho um paciente que eu não saiba o que se trata e que eu não possa me responsabilizar. Entendeu? Isso é uma situação um pouco diferente do centro espírita. Né? Mesmo quando eu vou trabalhar no centro espírita, recebi o telefonema de um hospital, era um médico que estava passando mal. Olha, é o seguinte, o fulano de tal estava tendo uma crise psicótica. Ele falou, seu paciente, eu falei, como meu paciente? Eu não tenho no meu cadastro esse paciente. Não. Bom, o final da história é o seguinte, eu trabalhava no centro espírita Caribe Chútil e ele tomava passe comigo. E para ele estava passando no doutor Sérgio. E na verdade ele estava mesmo. Porque você está entendendo? Então as atividades elas precisam ter vamos dizer assim, uma estrutura diferenciada do ponto de vista, mas precisa ser gratuito. Precisa ser gratuito. Não é? Não posso condicionar a uma situação, não é? E nesses grupos, são voluntários que trabalham, eles desenvolvem toda a técnica apométrica iniciada pelo Dr. Lacerda, certo? Assim como o grupo de desobsessão, de acordo com os ditames trazidos pelo Kardec e pela obra do André Luiz também. Então, tem todos os recursos, apenas que eu pincelei um dado para ilustrar uma situação, não é? Mas eu passei, uma vez, eu fui fazer uma reunião com o meu grupo de apometria, né? E aconteceu uma coisa curiosa, porque eu estava falando, né? Conversando, explicando, tal coisa, e de repente, eu senti uma energia minha puxada e eu cheguei a fazer assim. Sabe quando você debruça? Estranhamente. Imediatamente, um médium começou a falar coisas minhas. Ele entrou em transe apométrico, assim, sem que a sessão tenha sido armada, e foi a primeira vez que eu pude checar que havia realmente um fenômeno. Entendeu? Porque eu senti, aí eu lembrei, sem querer fazer o mínimo de comparação, não é a questão, apenas estou lidando com o fenômeno, quando a mulher hemorrágica toca as vestes de Jesus, ele diz, alguma energia foi roubada. Me pareceu similar a essa situação. Ela entrou em sintonia com ele e houve um roubo de energia. E eu senti uma energia minha, e eu cheguei a pender para um lado, quando vi ela estava falando coisas minhas, que só eu sabia. Intimamente, só eu que... Era eu que estava falando, na verdade, sem ser eu. Então, existem coisas muito curiosas que nós vamos estar estudando aqui no nosso trabalho. Isso é o perispírito, né? O corpo astral, que o médium captou de você. Fez um download, não é? De informações magnéticas. Você pode soprar ali. Download, né? De informações, né? Bom, gente, eu vou encerrar com vocês, mas eu gostaria de fazer uma prece.